Muito boa tarde a todos. Vamos fazer o resumo da Escola Bíblica Dominical, lição do dia 18 de outubro de 2020, lição 3. Lição 3, vencendo os mecanismos de defesa da velha natureza. Nosso texto áureo, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Cuidado com a inclinação, tá? Inclinar-se demais para a carne, porque é morte. Se você inclinar para cima, é vida. Verdade aplicada. Aquele que nasceu de novo e anda em espírito não vive mais dominado pelas inclinações da velha natureza. Se você nasceu de novo, você não deve mais, não pode mais viver dominado pelas inclinações da velha natureza. Abandona a velha natureza. Os objetivos da lição: apontar para os mecanismos de defesa existentes. Segundo, tratar sobre a ira e o perigo do auto-engano. E terceiro, explicar como a graça divina atua. Nosso texto de referência está em Efésios, capítulo 4, versículo 22, 23, 24, depois versículo 31 e versículo 32, que é aí o nosso texto de referência. Motivo de oração: ore para que o Senhor nos desarme, a fim de que sejamos curados. Ore para que o Senhor nos desarme, a fim de que sejamos curados. As defesas da velha natureza. Ora, a velha natureza vai sempre usar um pretexto para se defender. Se defender. Se defender. Se defender de quê? Da ansiedade e o medo. O que ela faz? A natureza caída, ela constrói mecanismo para se defender. Isso não muda nada. Não muda não muda nada, não modifica nada. Não modifica nada. O modo de olhar os fatos, tentando nos proteger. Enganamos a nós mesmos a fim de que não tenhamos que mudar. Cuidado para você achar que está enganando, você pode estar sendo enganado. Cuidado. Você pode achar que está enganando e sendo enganado. Mas uma nova vida com Deus exige o quê? Transformação. Está lá em Romanos 12, versículo 2. Aí vem a parte 1 da lição, que é mecanismo de defesa. O homem, ao trocar a verdade de Deus pelas mentiras de Satanás, foi tomado por um espírito de mentira. Cuidado para você não trocar coisas de Deus com coisas do diabo. Coisa de Deus é de Deus. Coisa do diabo é do diabo. E depois você não ser tomado por um espírito de mentira. Não ser tomado por um espírito de mentira. Você precisa ser vencido pela verdade. 1 João capítulo 1, versículo 5, versículo 10, depois João 2, 4. A velha natureza, ou a natureza velha, se autodefende criando meios para permanecer dominando o ser humano. Cuidado que a natureza ela vai sempre dominar o ser humano. Vai sempre dominar o ser humano com qual intuito? Impedi-lo de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ora, porque tudo que é da carne, a tendência é puxar para baixo. E tudo que é do espírito, a tendência é puxar para cima. Então tem que tomar cuidado com isso aí. A velha natureza se defende do julgamento com a mesma energia. Aqui vai dizendo aqui que ela traz uma defesa com a mesma energia. Assim como nós se defendemos do frio, do calor, da fome, de animais ferozes, porque é uma ameaça mortal, a velha natureza também vai usar esses mesmos subterfúgios aqui. Ou seja, a velha natureza persiste em permanecer agindo de nós e não ser confrontado com o Espírito Santo. A velha natureza, ela insiste ou persistir e insistir em ficar em nós, para que ela não seja confrontada com o Espírito Santo. E vai ser sempre confrontada, tá? Aqui o comentarista na parte azul fala assim, ó, a velha natureza nunca irá assumir a culpa de nada e sempre irá transferi-lo a outra. Ó, é isso aí. A velha natureza nunca vai assumir nada. Ela vai sempre empurrar o erro para alguém ou a culpa para alguém, utilizando-se dos argumentos que vemos sempre no ser humano, de fechar,
de se fechar como uma ostra para nunca assumir seus atos e erros. É assim a velha natureza. Ela faz como uma ostra. Já viu a ostra no fundo do mar? Ela se fecha para nunca assumir seus atos e seus erros. Será que tem crente ostra? Tem. Ele se fecha da mesma maneira, para não assumir seus atos e nem seus erros. A velha natureza também é assim também. Então nós devemos tomar muito cuidado. A parte 1.2, negação e mentira. Aqui vai falar do caso do casal lá, Ananias e Safira, que está no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, depois vocês podem ler aí. Eles tiveram uma ação proposital e pensada. Tá? Uma ação proposital, foi de propósito e também foi pensada. Eles acharam que estava enganando o homem de Deus. Mas Pedro repreendia eles, dizendo que eles estavam enganando o Espírito de Deus, enganando o próprio Deus. Usando o quê? Subterfúgio de mentiras. Subterfúgio de mentira. Usar de subterfúgio de mentira é um perigo muito grande e nós devemos tomar muito cuidado aí, tá? Tomar muito cuidado. Essas são intenções, eu anotei aqui, ó, que são intenções da velha natureza. É uma ação do diabo. João 8,44 vai falar que o diabo é o quê? Pai da mentira. Pai da mentira. E ele deixa também uma advertência em Colossenses capítulo 3, versículo 9. Eu coloquei aqui no esboço anotado como advertência. E também há uma advertência também em Efésios capítulo 4, versículo 25. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Ali a ordem, temos duas ordens imperativas. Deixai e falai. São duas ordens imperativas. Também anotei no esboço aqui, quando devemos deixar isso? Todos os dias. Nós temos que deixar de ser mentiroso, de falar mentira, todos os dias. Significa que nós mentimos todos os dias. Mas não pode, Aí eu anotei aqui no esboço também, está tudo na parte 1, 2. O que é? Quais são as consequências da mentira? Leva a um rompimento da comunhão com Deus. Eu anotei aqui. Leva a um rompimento da comunhão com Deus. Que normalmente a pessoa que mente, ele vai passar para uma outra pessoa desconfiança. Ele se torna suspeito, ou seja, o mentiroso fica sem crédito e sem respeito. Eu anotei aqui. Também a mentira destrói nossa intimidade com Deus. Cuidado para você não destruir a sua intimidade com Deus usando de subterfúgios e artifícios de mentira. Mentiroso não vai para o céu, vai para o inferno, porque é mentira de quem? Do diabo. Não foi Deus que criou a mentira, foi o diabo. E a parte 1.3 da lição vai falar sobre camuflagem. Tem um animalzinho chamado camaleão, que ele muda de cores. Ele assume várias formas de cores, de acordo com o local que ele está, de acordo com o tempo. Ele usa essa mudança de cor dele para se proteger de predadores e de presa. E tem um detalhe, ele usa a sua língua para pegar insetos. A língua dele é rápida. Uma linguada que ele dá, ele pega insetos. Trazendo para o sentido espiritual, devemos tomar cuidado também para a gente não usar disfarces. Usar disfarces para querer ocultar alguma coisa. E muitas vezes usar a língua. Que muitas vezes nós usamos a língua para falar mentira. Pegar insetos é usar mentira, falar mentira. Devemos tomar cuidado. Também a camuflagem é usada, também anotei aqui, usado também com os soldados, com a roupa deles camuflada também lá, para se disfarçar dos seus inimigos. Então, camuflagem, o que é? Disfarçar. O disfarce é um engano, é uma técnica de defesa. É uma técnica de defesa que o camaleão usa e que os soldados usam. Técnica usada pelos soldados em campo de guerra. O camaleão, ele muda de cor, parecendo-se com outros animais. Só parece, mas não é. Não é. Essas técnicas podemos usar na igreja? Disfarce? Eu notei aqui no esboço que não podemos usar essas técnicas na igreja, que é a parte 1.3.
Também ele usa sua habilidade para se esconder. Quem usa? O camaleão. Às vezes nós usamos também a nossa habilidade de mentir para esconder a verdade, para ocultar a verdade e ocultar o pecado. Devemos ter cuidado com isso. Também eu anotei aqui no esboço que a rã e o polvo também eles usam a mesma característica aqui do camaleão. A mesma característica. Eles mudam de cor quando se sente ameaçado. Quando se sente ameaçado, eles mudam de cor. Esse aqui é o resumo da parte 1, 3. A parte 1, 2, a parte 2, né? Parte 2 da nossa lição vai falar sobre a ira. Vai falar sobre a ira. A ira é um perigo muito grande, tem que tomar cuidado, tá? A ira, eu anotei aqui no esboço aqui, é um veneno presente em todas as culturas. Está aqui no preâmbulo da parte 2 também. É um veneno presente em todas as culturas. O que a ira é? Um veneno. Está onde? Em todas as culturas. Religiosas, não religiosas, está em todos os lugares. Está dizendo aqui o preâmbulo da parte aqui, ó. Ninguém está isolado de sua presença ou imune. Ninguém está imune. Ninguém pode dizer, mas isso não me pega. Pega. Você quer ver que eu te pego? Pega. Você quer ver que a ira pega? Mas o que é a ira? Rancor, ódio, descontentamento, cara feia, zangado, aborrecido, truculento. Todo esse sentimento aí é ira. Olha lá. Anotei aqui, ó. Ódio, rancor gerado por uma pessoa ou mais, em razão ou motivo de alguma ofensa, insulto ou indignação. Se uma pessoa for insultada, ele vai ficar zangado. E zangado é o quê? É um sentimento da ira. A ira tem muitos sentimentos. Eu vou dizer aqui, ó, a ira tem muitos filhos. A ira tem muitos filhos, ela tem muitos filhos, ou sentimento. A ira vem do latim rabia, em vez de rabia. Os psicólogos e os neurocientistas, eles falam que a ira é uma raiva. A ira é como uma raiva. É uma emoção básica que tem como pretensão causas, danos e hostilizar alguém. Isso é a ira. E a parte 2.1, a ira da velha natureza precisa ser contida. Precisa o quê? Ser contida. Contida significa o quê? Ser vencida. Vamos conter, segurar. Conter é segurar a ira. Mas pregador tem como segurar? Sim. Quando alguém pisar no seu calo, não vira a mão para bater nele, não. Quando alguém falar alguma coisa para você que você não gostou, não faz cara feia na cara dele, não. Não fica zangado contra ele, não. Mas o problema todo é o perigo que vem depois de você ficar irado. A pessoa fica irada e ele muda, ele se transforma. O que ele tiver na mão, ele joga em cima. Tem que tomar cuidado com esse sentimento. Tá? Provérbios capítulo 22, eu anotei aqui, ó, versículo 24, 25. Tá? Depois você lê lá. Não se associe, versículo 24 e 25, ó, não se associe com quem vive de mau humor. E não ande com quem facilmente se ire. Ué, mas está escrito onde? Provérbios, capítulo 22, versículo 24, versículo 25. Vou repetir de novo. Provérbios 22, versículo 24, versículo 25. Olha, não se associe, se ajunte com pessoas que vivem de mau humor. Pessoas que vivem mal-humorada todo dia. Esse sentimento de quê? De ira. De ira. E nem ande com quem facilmente se ira. O irado pode fazer coisa que você não espera que ele faça. Cuidado com o sentimento. Ao contrário, você irá imitar essa conduta e cairá em armadilha. Então tome cuidado com isso. E também Provérbios capítulo 29, versículo 11. Também está anotado lá. Vai falar Salomão falando desse sentimento aí. Isso aqui é o resumo da parte 2.1. E Pedro aqui, ó, na parte 2.1, ele fala assim, 1 Pedro 2.11. Você lê depois lá, amado, peço que vos abstenhais das
concupiscências carnais que combatem contra a alma. E atendendo ao chamado de Efésios 4:31, Paulo está dizendo lá, vocês devem deixar a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sendo tirada entre vós. E se nós formos lá para Gálatas capítulo 5, lá também vai falar sobre os frutos da carne, ou as obras da carne, né? E os frutos do Espírito. Esse sentimento está todo lá. Lê lá, que Paulo fala lá também, esse sentimento lá. Então, a palavra de Deus, ela descreve graficamente as muitas formas da ira e nos adverte a tomarmos cuidado com esse sentimento. Mas será que todo mundo passa por esse sentimento de ira? Passa. Quando a pessoa fica descontente com alguma coisa, a primeira coisa que cai nele é o semblante, fica assim, ó. Fica aquele semblante caído, chué, triste, moribundo. Quer dizer, ele ficou descontente com alguma coisa que alguém falou com ele. Mas será que ele também não provocou em alguém sentimento de ira? Tem que tomar cuidado. Tomar cuidado. E a parte 2.2 vai falar sobre o perigo do auto-engano. O que é o auto-engano? Anotei aqui, ó. Processo mental que faz um indivíduo em um momento, aceite como verdadeira uma informação falsa. Exemplo, atrasar, adiantar o relógio. Adiantar o relógio. Isso aqui está dentro do auto-engano. Então tome cuidado com o auto-engano. Você achar que você vai se enganar. E aqui tem a tendência do auto-engano. É quando a pessoa usa uma mão de cal espiritual. Para fazer o quê? Essa parede aqui é branquinha. Mas ela já teve aqui, antes de ser azulejos, tinha uma parede aqui emboçada, pintada de cal. Pintava sempre de cal. Para quê? Para tirar ou esconder aquela aparência que estava aqui. Então cuidado com algumas pessoas que estão tentando usar a mão de cal para manter uma aparência daquilo que não é, escondendo a realidade do pecado. Cuidado! Deus está te vendo você. Deus está te vendo você. A Bíblia diz bem claro em Colossenses, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado. Será que essa lição nós estamos ensinando ela para pessoas não crentes? Não, está dizendo para crentes mesmo. Paulo está dizendo para pessoas crentes. A lição foi escrita para quem? Pessoas crentes e convertidas, que precisam largar o engano ou o auto-engano. Olha o que diz a palavra aqui, ó. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o concederá? Quem o conhecerá? Em Efésios 4:22, tem também uma advertência. Ó. Essa simples advertência deveria colorir qualquer consideração contra a justiça de nossa ira. Lá em Efésios 4:22, Paulo está dizendo lá, vocês devem despojar do velho homem, despojar. Quanto ao trato do passado, que trato foi esse? Quando foi isso? Quando nós estávamos lá fora do mundo sem Cristo. Quando viemos para Cristo, nós temos que despojar isso, largar isso de lado, largar isso aí. É o que está lá em Efésios 4:22. Aí tem aqui um texto também do profeta Jonas, que ficou também desgostoso, irado, zangado lá. Capítulo 4 de Jonas, vocês vão ler lá essa passagem que vai dizer bem claro aqui. Aqui tem aqui, ó, na parte azul, ó, comentário bíblico de Bacon. Uma das obras da carne mais complexa é a ira, ou tirmos. Na Septuaginta, que é a versão dos 70, tem extensa gama de significado. A ira humana, a ira divina, a ira diabólica e a ira bestial. A ira nobre e a ira destrutiva. Tem vários tipos de ira. Paulo e outros escritores do Novo Testamento usam o termo primariamente com referência a homens, refletindo-se uma
distinção encontrada no grego secular tyrnos, enfatiza os aspectos violentos e breves da ira, ou seja, temperamento explosivo. A ira também é o quê? Temperamento explosivo. Tem pessoa que igual pipoca, encostou nele e já explodiu. Isso é ira. Isso é ira. Ou não falou nada para ele e já explodiu. Temperamento explosivo. Aqui, ó. Temperamento explosivo. Ou raiva instantânea. Raiva instantânea é aquele momento que ele fica zangado, mas logo passa. Tem pessoa que ele fica zangado à toa, mas daqui a pouco ele está uma verdadeira seda. A raiva instantânea é diferente da ira mais crônica, urge. Na realidade, tyrnos é a raiva que é a verdadeira loucura temporária, refletindo a hostilidade pecaminosa que é nitidamente um mecanismo de defesa da carne. Já se disse que uma personalidade sensata necessita de moderação e equilíbrio, mas não há dúvida de que a raiva tem conotações boas e más. Ela tem conotações boas e más. Mas no Novo Testamento, o temperamento útil sempre é orge, nunca tyrnos. O termo grego tyrnos é algo que deve ser banido da vida do cristão, que é aquele temperamento explosivo. O Novo Testamento é bastante claro em afirmar que semelhante exibição de temperamento é manifestação pecaminosa, que o indivíduo ainda está no domínio da sua natureza interior, carne. E a parte 2.3 vai falar sobre considerando a causa ira. O apóstolo lida com a ira pecaminosa em Tiago 4, versículos 1 e 2, e lá depois vai falar de onde vêm as guerras, de onde vêm as pelejas, de onde vem tudo. Porventura não vem disso a saber dos vossos deleites, que nossos membros guerreiam, cobiçais nada tendes, sois invejosos, cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais, nada tendes porque não pedis. Tiago acusa seus leitores cristãos de exibirem várias formas de frutos da ira. Ele fala de matar, cobiçar, guerrear e lutar, embora a referência a matar indica homicídio, mas provavelmente alude à definição feita por nosso Senhor no Sermão do Monte, da ira com um equivalente moral de assassinato. Mateus 5, 21, 22, 1 João 3, 15. Tiago relata com tristeza que tudo isso ocorra onde? Dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. O lugar onde só tem pessoas lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro não deveria ser um lugar de embate. Não deveria ser um lugar de peleja, porque todos são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas tem um porém. Os sentimentos da velha natureza ainda dominam. Sentimento da velha natureza ainda reina. A pessoa não tem autocontrole para lidar com esse tipo de temperamento. E no corpo de Cristo, que é a igreja, não deveria ter isso. São todos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Quando nós entramos no Evangelho, o Evangelho tem que fazer mudança em nós. Agora tem uns que entram no Evangelho, mas o Evangelho não entra neles. Evangelho é transformação, é mudança de vida. Então deve mudar. Deve mudar. E a parte 3, que é a parte última, a parte 3 vai falar sobre a graça de Deus e a velha natureza. Nesse tópico veremos como Deus manifesta sua graça e nos torna participantes da velha natureza. Nos torna participantes da natureza divina. Graça é o quê? Favor imerecido, que ninguém merecia. Sendo possível assim, não sermos dominados por nosso desejo pecaminoso. Graças a Deus, Tiago 4, faz mais do que diagnosticar desejos pecaminosos. A palavra de Deus oferece esperança e ajuda. Aí eu anotei aqui, ó. Quando não seremos dominados por nossos desejos pecaminosos? Quando a graça de Deus atuar em nós. Portanto, quando a graça de Deus atua em nós, nós devemos vencer os desejos pecaminosos da nossa carne.
A parte 3.1 vai falar da vacina da graça. Note que a resposta de Deus não vem de um conjunto de ações ou dicas de autoajuda. A resposta de Tiago para corações duros não é do tipo como fazer, mas sim a quem recorrer. Precisamos recorrer à graça que nos capacita a lidar com um conflito interpessoal. Conflito Mas o que é conflito interpessoal? É uma tensão que envolve pessoas e pode envolver também grupos, quando existem tendências incompatíveis. Conflito interpessoal ele pode ser interno, quando assumir o caráter, quando fala de caráter. Precisamos da graça perdoadora para lidar com isso. A vontade da natureza é não agradar a Deus. Então, tomar cuidado com isso aí. Então, é a parte 3.1. A parte 3.2, precisamos permitir ser vacinados. Olha, se alguém está doente, tem que fazer o quê? Ser vacinado. Mas a pessoa tem que permitir ou querer. Para mudar, a pessoa tem que querer. Tem que querer. Se você quer mudar, você precisa querer mudar. Aqui está dizendo aqui que precisa permitir. Tiago usa no capítulo 4 uma variedade de metáforas para chamar a um completo arrependimento no coração. No versículo 4 e 5, Deus nos chama a abandonarmos os amantes da velha natureza. Esses amantes da velha natureza sempre vão perseguindo as nossas vidas. E ele diz lá, ó, adúlteros, adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Se você é amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Se torna inimigo de Deus. Sabe por quê? Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais quem vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem o que? Ciúmes. Nós temos um espírito na nossa vida que tem ciúme. Quem tem ciúme normalmente é uma pessoa que gosta. Quem tem ciúmes é uma pessoa zeloso, é uma pessoa que gosta. É uma pessoa que quer ver o bem, que nos ama. E quem é esse ser? O Espírito Santo. Ele está onde? Está no nosso corpo, está na nossa casa espiritual, que é o nosso corpo. Mora, reside em nós. Tiago evoca a imagem do Antigo Testamento do adultério espiritual para não tendermos as inclinações da velha natureza. Embora os falsos encantos do mundo não possam causar o pecado, eles podem moldar e estimular nosso desejo. Tem que tomar muito cuidado também com isso. E a parte 3.3, que é a última, a velha natureza é vencida. Esse texto está lá em Levítico 19:18. Traduz um único verbo hebraico que significa abrigar ou estocar. Pessoas que guardam rancor mantêm o ofensor e sua ofensa constantemente diante dos seus olhos. Pessoas, vou voltar a repetir de novo, pessoas que guardam rancor, que é sentimento da ira, mantêm o ofensor e sua ofensa constantemente diante dos seus olhos, sempre vivos em seu coração. É precisamente o contrário da maneira com que Deus trata nós, o seu povo. O mesmo verbo o descreve, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Salmo 103, verso 9. Por isso é necessária a prática do amor, perdão e reconhecimento de que necessitamos da graça de Deus para vencer os efeitos da velha natureza. Os efeitos da velha natureza sempre vão estar presentes. Mas nós precisamos vencer esses efeitos usando o antídoto que é a palavra de Deus. Muito bem. E aqui na parte azul, R.K. Harrison, ele fala sobre Levítico 19, 17 e 18. A responsabilidade para com o próximo envolve uma atitude positiva de coração e mente. O ódio é uma resposta emotiva que somente deve ser empregada com o mal. Amós 5,15.
e nunca contra alguém que também é um membro, um irmão. Olha aí, você não pode usar isso aqui contra o mal e nunca contra alguém que também é um membro ou irmão da comunidade da aliança. É digno de notar o fato de Jesus ter iniciado seu discurso de despedida dos discípulos, pontuando que seria relevante para que outros reconhecessem seus discípulos. Se vos amardes uns aos outros, quem disse isso? Jesus, em João 13:35. É possível ao que nasceu de novo e anda em espírito amar uns aos outros. Quem já nasceu de novo tem que ter esses sentimentos aqui da qual nós falamos agora. E tem que tomar cuidado para não se deixar ser dominado. Então hoje eu fiz o esboço da Escola Bíblica Dominical da lição de número 3, dia 18 de outubro de 2020. Que Deus nos abençoe a todos, na pessoa bendita do seu amado Filho, Jesus o Cristo. Amém? Amém.